E aí, galerinha? Firmeza? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula hoje? Vamos? Vamos sim, né? Hoje nós vamos falar de uma coisa legal, cara, uma coisa que deixa a gente feliz, que acalma o coração, é uma coisa que faz com que nós nos sintamos aí acolhidos. Nós vamos falar de verbos. Peterson, tá maluco, hein? Bora lá? Olha só. Vejam bem. A, a parte de verbos está relacionada, está vindo no mesmo capítulo aí que a parte relacionada a conjunções, tá? E a apostila de vocês trouxe o assunto de uma maneira sucinta. Então eu vou colocar aqui algumas explanações acerca do uso de verbos que normalmente aparecem em provas, tá? Então a gente vai tentar blindar isso daí da melhor maneira possível, tá? Então os meus slides, as minhas aulas aqui vão complementando a apostila e vice-versa, beleza? Vamos seguir então. Vamos mudar o Peterson aqui de lugar rapidinho. Veja só. O que vem a ser então o verbo? O verbo é uma palavra, uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa, que tem como função indicar para nós uma ação, tá certo? É um estado ou até mesmo um fenômeno natural, tá? Então olha só. Ele entregou os seus cúmplices, tá? A mulher entregará a carta amanhã. Como estavam velhos, anoitecera já de todo. Observem aqui então que nesses exemplos nós temos aqui acontecimentos, né, ações indicados aqui pelo uso de verbos nocionais, né, pelo uso de verbos que indicam para a gente essa ação, são chamados verbos significativos, né, ele entregou, a mulher entregará. Veja bem, como estavam velhos, aqui o verbo estar já indicou para nós um estado, né, um verbo de ligação. Anoitecera já de todo, aqui a gente tem um verbo que está indicando para nós um fenômeno natural. Então o verbo é uma classe gramatical que vai exprimir para nós um acontecimento, um estado, tá certo? Ou ainda um fenômeno natural. E vai situar esse acontecimento, estado e fenômeno num determinado tempo, presente, passado ou ainda futuro. Beleza? Por que eu estou te falando isso? Porque, vou ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Aí. Por quê? Os substantivos também podem indicar para nós uma ação, certo? Quando eu falo, por exemplo, olha, a crítica foi feita pelo aluno. Vamos lá então. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Ó, a crítica foi feita pelo aluno. Ponto final. Veja bem, a palavra crítica indica para mim a ação de criticar. Pô, então ela é verbo, Peterson? Não, né? Por quê? Porque para ser verbo, além de indicar para mim essa ação, ela teria que situar essa ação no presente, passado ou futuro. Observe que a indicação de temporalidade aqui ficou a cargo da locução verbal, né? Foi feita. Inclusive do verbo auxiliar ser aqui. Então a palavra crítica é substantivo, indicou uma ação, tá? Em momento algum pode ser classificada como verbo. Por quê? Porque não faz, né, não situa essa ação no tempo. Então, o verbo indica a ação, estado, fenômeno e o situa num determinado período do tempo. Fechado? Isso é verbo. Ok? Então, conceitualmente, estamos tranquilos. Vamos aí estudar algumas particularidades, tá? Vamos ver aqui os tipos de verbos que nós temos na língua portuguesa a princípio. Olha só. Primeira coisa aí, nós temos os chamados verbos regulares e irregulares. O que significa isso para nós? Os verbos regulares são aqueles verbos que, quando conjugados, quando flexionados, eles seguem um determinado paradigma, eles seguem um determinado modelo de conjugação. E esse modelo ele não se altera. Beleza? Já os verbos irregulares são aqueles verbos que, quando flexionados, eles não seguem esse paradigma de conjugação. O modelo de conjugação deles se altera. O Peterson, como é que eu faço então, bichão, para poder descobrir se um verbo é regular ou irregular? Anota aí no seu caderno, ó. Pega a caneta, pega o caderninho e anota. Para você confirmar se um verbo é regular ou irregular, você vai flexionar esse verbo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Flexionou o verbo, você vai verificar se há ou não alteração do radical do verbo. Lembra das aulas de morfologia? O que é o radical? O radical é aquela parte da palavra que não se modifica, não é? Se não houver modificação no radical, quando você flexionar o verbo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo, é porque esse verbo ele é irregular. Agora, se houver alteração do radical do verbo quando você flexioná-lo nesses dois tempos, ele passou a ser um verbo o quê? Irregular.
Beleza? Então, olha só. Vamos aqui a exemplo. Verbo amar. Eu quero confirmar se esse verbo aqui é regular ou se ele é irregular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou flexionar esse verbo aqui justamente no presente do indicativo e depois no pretérito perfeito do indicativo, certo? Então, olha só, meus queridos. No presente do indicativo, ele vai ficar: eu amo, tu amas, ele ou ela ama. Nós amamos, vós amais, eles ou elas amam. Beleza. Flexiona o verbo aqui no pretérito perfeito do indicativo. Eu amei, tu amaste, ele ou ela amou. Nós amamos, vós amastes, eles ou elas amaram. Olha, observa aqui comigo o seguinte, meus queridos. Radical do verbo amar. Eu retiro aqui, para achar o radical, eu retiro a desinência R, que indica infinitivo, retiro a vogal temática A. Sobrou o quê? Am. Então, esse é o radical do meu verbo, certo? Olha aqui, ó. Né? Percebeu? Olha aqui no pretérito perfeito, ó. Em nenhum momento aqui houve alteração do radical do verbo. Né? Quando eu contrasto o pretérito perfeito do indicativo com o presente do indicativo, eu percebo que não houve alteração no radical. Isso significa para nós que o verbo amar, ele é então um verbo regular. Certo? Agora, olha aqui o verbo fazer. Quero saber se esse camarada aqui é um verbo regular ou irregular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou flexioná-lo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. E vou observar se o radical dele vai ou não sofrer alguma variação. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Presente do indicativo. Eu faço, tu fazes, ele ou ela faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles ou elas fazem. Beleza? Tranquilo? Agora joga para o pretérito perfeito. Eu fiz, tu fizeste, ele ou ela fez, nós fizemos, vós fizestes, eles ou elas fizeram. Galerinha, observa isso comigo. O radical do verbo fazer aqui, ó, tiramos a desinência R, que indica infinitivo, tiramos a vogal temática E. Sobrou faz. Eu já consigo perceber um traço de irregularidade aqui, ó, na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu faço. Né? Eu precisei aqui, ó, colocar um C cedilha para fazer manutenção fonética, senão ia ficar eu faço. Olha que horror, né? Então depois eu tenho aqui, ó, fiz, tá vendo, ó? Fiz, aqui, ó, faz, né? Depois nós temos aqui fiz. Observe que eu tenho aqui uma alteração no radical do verbo fazer ao flexioná-lo no presente do indicativo em relação ao pretérito perfeito do indicativo. Essa alteração do radical faz com que esse verbo aqui seja um verbo que irregular. Beleza? Então, verbos regulares são aqueles verbos que, ao serem flexionados, seguem um paradigma de conjugação, tá? E não sofrem alteração no seu radical. Seguem um modelinho de conjugação sem sofrer alteração. O verbo irregular, esse verbo, quando é flexionado, ele sofre alteração do radical, né, nos momentos aí de conjugação. Tá, beleza? Então, para verificar se um verbo é regular ou irregular, qual é o teste? Qual é a técnica que eu vou utilizar? Eu vou flexionar, vou conjugar o verbo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo e observar a alteração desses radicais. Fechado? Beleza? E aí entram alguns pontos de prova, né? Por exemplo, se você pegar o verbo amar, cantar, são verbos aí de primeira conjugação, porque tem a vogal temática a, certo? E são verbos regulares. Então eu posso afirmar que todo verbo com vogal temática a, todo verbo de primeira conjugação é um verbo regular? Não posso. Né? Parece que posso, mas na verdade eu não posso. Porque veja bem, pega o verbo dar, por exemplo. Ó, eu dou, tu dás, ele ou ela dá. Nós damos, vós dais, eles ou elas dão. Joga para o pretérito imperfeito. Eu dei, tu deste, ele ou ela deu. Observe que o radical do verbo foi alterado. Então, por mais que ele seja um verbo de primeira conjugação, nesse caso, ele é um verbo irregular e não um verbo regular. Então, viu como é que o cara pode, né, o elaborador da questão pode montar um pega de prova aí para nós? Que é justamente o que nós não queremos em hipótese alguma. Beleza? A gente não quer esse tipo de questão. Fechou? Entendido aí? Espero que sim. Então vamos dando sequência aí. Nós vimos os verbos regulares, vimos os verbos irregulares e agora nós vamos trabalhar aí justamente com os chamados, deixa eu mudar o Peterson de lugar aqui, ó, vem para o meio. Vamos trabalhar com os verbos anômalos. Algumas gramáticas consideram os verbos anômalos como verbos irregulares, tá?
Por quê? Porque são verbos altamente irregulares, tá? Eles sofrem uma anomalia no seu radical. Você vai perceber que ao flexionar o verbo, o radical desse verbo se altera completamente, muitas vezes não mantendo nenhum tipo de relação com a sua forma infinitiva. Por exemplo, aí, o verbo ser e o verbo ir. Olha o verbo ser, ele é todo radical, né? Aí quando você flexiona o verbo no presente do indicativo, ó, eu sou, tu és, ele ou ela é. Nós somos, vós sois, eles ou elas são. Meus amigos, o que que a forma verbal és e é tem a ver com a forma verbal ser? Né? Ele não manteve, olha, essas formas verbais aqui, ó, elas não mantiveram nada em relação à forma infinitiva do verbo. Algo semelhante, aí, algo similar acontece com o verbo ir. Ó, né, eu vou, tu vais, ele ou ela vai. Nós vamos, vós ides, eles ou elas vão. Né? Olha aqui a forma ides. Né? Olha essa forma vai, vais, vou. O que que isso daqui efetivamente tem a ver com a forma verbal ir? Então essas flexões verbais aqui, ó, elas não mantêm nenhuma característica do verbo em sua forma infinitiva, que seria sua forma natural. Quando isso acontece, nós temos o que são chamados aí de verbos anômalos. Né? Eles sofrem uma anomalia, uma irregularidade tão grande, né, que chega a ser afirmado que é uma anomalia. Beleza? Tranquilo com os verbos anômalos? Então é isso. O radical do verbo ao ser flexionado não mantém relação com a sua forma infinitiva. Tá? E nós temos aí também os chamados verbos defectivos. A palavra defectivo tem relação com defeito. Então, o que é o verbo defectivo? É aquele verbo que não apresenta todas as suas flexões, tá? Ele não é conjugado em todas as suas formas. Por exemplo, olha aí o verbo falir. Ele não vai apresentar a primeira, segunda e terceira pessoas aí do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Né? Por quê? Porque, pensa bem, primeira pessoa do presente do indicativo do verbo falir, eu falo. Você estabeleceria uma relação de homonímia perfeita com a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo falar, que também seria eu falo. E aí a diferença entre falir e falar, na primeira pessoa do presente do indicativo, ficaria a cargo de quê? Do contexto. Então, para não ocorrer esse tipo de problema, alguns verbos não vão apresentar algumas flexões, tá? Normalmente são esses verbos aqui, ó: adequar, falir, doer, reaver, né? Abolir, pensa, eu abolo. Não tem como, né? Banir, eu bano. Olha só, até por questão de eufonia em algumas situações, né? Então, brandir, carpir, dentre outros, tá? Esses verbos aí, a sua grande maioria, são conjugados apenas na primeira e segunda pessoa do plural, tá? No modo indicativo, são flexionados na segunda pessoa do plural no modo imperativo e não apresentam, não possuem flexões no presente do subjuntivo. Então, são chamados verbos defectivos aí, tá? Eles não apresentam todas as suas flexões. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos dando sequência então. Um outro tipo de verbo que nós temos são chamados aí verbos abundantes, tá? O que são esses verbos abundantes? São verbos que apresentam duplo particípio. O particípio é uma forma nominal do verbo, né? Forma nominal porque se comporta como um nome, e alguns verbos apresentam aí uma dupla possibilidade de formação de particípio, que é um particípio regular e um particípio também irregular, tá? Por exemplo, olha o verbo aceitar. Ele tem particípio como aceitado e tem particípio como aceito. Normalmente, os particípios que terminam em ado ou ido são os particípios em suas formas regulares, tá certo? Então, aceitado, aceito. Né? O verbo entregar, você tem entregado e entregue. Entregado é a forma regular do particípio. Entregue é a forma irregular. Então, quando o verbo apresenta duas formas para o particípio, nós chamamos de verbos o quê? Abundantes. Beleza? Né? Olha o verbo prender, né? Você tem o prendido e você tem aí o preso. Tranquilo? Né? Então, prendido aí é o particípio regular, preso seria um particípio irregular. Fechado? Então, o que é um verbo abundante, meus amores? O verbo abundante é um verbo que apresenta dupla possibilidade de particípio. Peterson, todo verbo vai ter dois particípios? Não. Há verbos aí em que nós temos um único particípio, que é a sua forma regular. Por exemplo, o verbo amar, né? Amado, como a gente já havia conversado antes, certo? Beleza? Tranquilo, né? Então vamos dando sequência aí. Então, verbos abundantes apresentam duplo particípio.
formas nominais, que é justamente, né, um dos pontos aí dos quais a gente está tratando. Uma das formas nominais dos verbos está relacionada ao infinitivo. Tá? O infinitivo normalmente acontece quando o verbo termina em R, né? Amar, vender, partir. Mas aí a gente estaríamos falando, nós estaríamos falando justamente do infinitivo impessoal. Eu tenho dois tipos de infinitivos, tá? Eu tenho o infinitivo pessoal e tenho o infinitivo impessoal do verbo. O infinitivo pessoal é utilizado normalmente em situações em que há um sujeito definido ou em situações em que se pretende definir esse sujeito. Tá? As terminações do infinitivo pessoal são terminações idênticas às terminações do futuro do subjuntivo, né? Quando você está trabalhando com verbos regulares. Então veja só, eu tenho aqui, por exemplo, ó, do verbo dar, né? Ficaria no infinitivo pessoal: dar, dares, dar, damos, né? Dardes e darem, né? Quando eu dar, quando tu dares, quando ele dar, quando nós darmos, quando vós dardes, quando eles ou elas darem. Então, olha só aqui, ó, um exemplo. Eu parei para eles verem o quadro, né? Achei essencial aprenderem a cozinhar, né? O padre pediu para os fiéis fazerem doações. Então, nesses casos aqui, nós estamos utilizando o infinitivo pessoal, que está sendo flexionado igualzinho ao futuro do subjuntivo dos verbos regulares, tá? Agora, é mais comum, né, a gente liga a ideia de infinitivo normalmente ao infinitivo impessoal, que seria a forma natural dos verbos, tá? Então veja bem, que é aquela terminação em R, olha só, né, dar, poder, rir e assim por diante. Veja bem, né, nós queremos saber se isso é verdade, né? Elas gostam de ouvir samba, fazer exercício é importante. Então aqui a gente está trabalhando com a ideia do infinitivo impessoal, né? Normalmente utilizado em locuções verbais, em verbos que estão preposicionados e quando eu não tenho ali um sujeito determinado, um sujeito definido na minha oração. Beleza? Tranquilo? Na sequência aí nós temos o particípio, tá? O que é o particípio mesmo? Tá? É a terminação do verbo em ado, né, ou ido. Né? Em alguns casos você tem aí particípio irregular, quando você trabalha com verbos abundantes, beleza? Então, normalmente ele é utilizado aí na formação de tempos verbais compostos, né, quando eu tenho dois verbos para formar um tempo verbal. Vai indicar o estado de uma ação depois dessa ação estar finalizada, né, por isso que muitas vezes chamam-se de particípio passado, e transmite uma noção de conclusão da ação verbal, beleza? Então, quando eu falo para você, por exemplo, a prova está feita, né? Observem bem, nesse caso, a prova está feita, você vai perceber que a palavra feita me indica que é o particípio, né, do verbo fazer, nesse contexto, e indica para mim a conclusão da ação, né? Terminamos de fazer a prova. Então, ele me dá essa ideia de conclusão de ação verbal, sobretudo no passado, tá? Beleza? Então, olha só, né, o verbo amar, particípio amado, o verbo estar, estado, né, o verbo ter, tido, né, o verbo viver, vivido, e assim por diante. Agora, cuidado com o seguinte, viu, meus amores? Nós vimos aí que há verbos que apresentam duplo particípio para nós, são chamados verbos abundantes. Quando eu tenho um verbo que apresenta duplo particípio, um particípio regular com a terminação ado ou ido, ou um particípio irregular com qualquer outra terminação, eu tenho normas de uso desses particípios, tá? Por exemplo, com o particípio irregular, eu vou utilizar na locução verbal o verbo auxiliar ser ou estar. Então veja bem, a inscrição será aceita. Agora, se eu tiver um particípio regular, aí eu tenho que utilizar como verbo auxiliar o verbo ter ou haver. A escola teria aceitado a inscrição do aluno. Beleza? Então, o verbo ser e estar nas locuções verbais são verbos auxiliares, tá, de particípios irregulares. Verbo ter e haver na locução verbal são verbos auxiliares de particípios regulares. Olha só, o ladrão foi preso. Eu não poderia dizer aqui que o ladrão foi prendido pela polícia. Agora, a polícia tinha prendido o ladrão. Se eu disser aqui que a polícia tinha preso o ladrão, aí eu vou cometer um desvio da norma padrão, por consequência, uma informalidade. Então, veja bem, ó, vamos pegar aqui o verbo abundante imprimir, né? Porque ele tem duplo particípio, pode ser impresso e imprimido. Então, a prova foi impressa, viu? O verbo ser no pretérito, como auxiliar, e eu tinha imprimido a prova. Beleza?
Então a prova foi impressa, logo eu tinha imprimido a prova. Então quando eu utilizei o particípio irregular, utilizei como auxiliar verbo ser ou verbo estar. A prova foi impressa, a prova está impressa. Agora, quando eu utilizei o particípio regular, imprimido, aí eu tenho que utilizar o verbo ter ou haver. Eu tinha imprimido a prova, ou eu havia imprimido a prova. Beleza? Então, cuidado com isso daqui já foi objeto de questionamento em provas, tá? Vamos lá, vamos fechando isso daqui. Gerúndio. O gerúndio é uma forma nominal, que ocorre quando o meu verbo termina ali em NDO, não é isso? Indicando para nós uma ação prolongada, uma ação contínua. Transmite essa noção de continuidade da ação expressa pelo meu verbo ali, beleza? Então, o gerúndio do verbo falar, falando, do verbo estudar, estudando, do verbo trazer, trazendo e assim por diante. Olha só, os alunos estão estudando matemática, então há uma continuidade da ação verbal. Minha avó vem descendo a escada devagar, vagarosamente. Então, ela ainda está no processo de ação expressa pelo verbo. Beleza? Tranquilo? Então, infinitivo pode ser pessoal ou impessoal, certo? O particípio pode se apresentar na sua forma regular ou irregular, havendo aí normas para o uso desse particípio. E o gerúndio ocorre quando o verbo termina em NDO, indicando para nós aí a continuidade de uma ação. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco, na nossa próxima aula, nós já vamos trabalhar com o uso dessas formas nominais e daremos sequência aí também com algumas flexões verbais. Fechou? Meus queridos, foi um prazer. Forte abraço. Até daqui a pouco.